a lição com a nossa conversa com o pastor. Bom, o pastor Fábio se apresente, diga qual o seu nome, onde o senhor veio, qual a sua cidade. Bom, pode falar aqui. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Primeiramente dizer da nossa alegria de poder participar desse momento, com toda a juventude aqui da Arenan, a oportunidade que a gente tem para compartilhar das bênçãos de Deus e estudar a palavra de Deus através da lição bíblica dos jovens, e hoje com um tema muito sugestivo para os dias atuais, a doutrina dos apóstolos. E é uma alegria participar. Agradeço o convite do professor presbítero Carlos Júnior. Amém. Muito bem. Ismael, tanto e a outra câmera lá, dá uma filmadazinha aí para os live, podcast, Nova Década, do Doutrina dos Apóstolos, transmissão ao vivo no Instagram, E a foto do nosso convidado, o pastor Fábio. E a gente já vai abrir o nosso PDF aqui, uma lição de hoje. Nós temos aqui tratado para aqui a escola que funciona na quarta-feira, lição 9, 3 de março. No caso, será domingo que vem ainda. O tema é a doutrina dos apóstolos. Eu vou ler o texto principal. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O texto principal dos jovens está em Efésios capítulo 2, versículo 20. O resumo da lição diz assim: a igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. O texto bíblico se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, vou rapidamente, para a gente já iniciar o diálogo aqui com o nosso pastor. Diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais que se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveraram unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, baseado no texto, no título que nós temos hoje, no texto principal, a gente vai falar sobre a doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Porque se tem conhecido até na Bíblia mesmo como a doutrina dos apóstolos. Aqui na introdução, eu deixei marcado aqui, esta lição tem como objetivo mostrar que precisamos manter o compromisso de não negligenciar a doutrina dos apóstolos. Iniciando, com o nosso querido pastor, o tópico 1, a gente vai logo abordar. Que doutrina é essa? O que é a doutrina dos apóstolos? Porque a gente leu o texto bíblico, E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, toda vez que alguém pergunta assim, mas o que é a doutrina dos apóstolos? Lembra desse versículo de Atos, capítulo 2, versículo 42. É você perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E nesse tópico 1, vai falar exatamente sobre isso. O ensino dos apóstolos era prático. Tá bom? Então, quer dizer assim, o que significa apóstolo? Apóstolo vem do latim apóstolos e do grego apóstolo. O significado vai além de mensageiro. O termo significa também o enviado. Então, quando você é enviado para realizar alguma missão, E nessa missão, os apóstolos tinham como principal era exatamente ensinar essa doutrina, que ficou conhecida como doutrina dos apóstolos. Pastor Fábio, é exatamente nesse sentido que a gente vai iniciar a nossa conversa, e da sua concepção, do que o senhor conhece de texto bíblico, das Sagradas Escrituras. Que doutrina dos apóstolos é essa? Para a gente aqui começar a conversar e entender esse assunto juntamente com os jovens. Muito bem. A igreja primitiva, ela foi muito abençoada, porque o versículo 42 da leitura oficial
está registrado o versículo da temática desta lição. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Qual a ideia que nós podemos ter referente à doutrina dos apóstolos? Há pessoas que têm uma ideia equivocada a respeito da doutrina dos apóstolos. Quando a gente fala de culto de doutrina, por exemplo, antigamente muitos irmãos da nossa igreja tinham uma ideia que o culto de doutrina era o culto do chicote, né? Era o culto onde as pessoas iam sofrer pancadas, né? Mas na verdade, doutrina significa um grupo de pessoas, né, que tem a ideia de falar sobre o ensino da palavra de Deus. Então, doutrina é um grupo de ideias para se falar sobre a palavra de Deus. Então, muita gente tem essa visão equivocada. Por exemplo, aqui na lição, o ensino dos apóstolos, né, era prático, e aqui já foi lido, né? O termo significa também o enviado. E nas escrituras sagradas, o ênfase é mais sobre aquele que envia do que quem é enviado. Então, quem envia? Jesus. Atos 1:8. Está escrito: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Então, a palavra aqui está mais para aquele que envia do que para aquele que é enviado, porque Cristo é quem envia, não é? Então, a doutrina dos apóstolos está centralizada na pessoa do Senhor Jesus. Em aulas passadas, o pastor comentou muito bem sobre o que é a doutrina dos apóstolos, que recebe esse nome dos apóstolos porque eles são enviados por Jesus, né, para entregar essa mensagem. Mas que doutrina é essa? É a doutrina de Jesus, os ensinamentos que Jesus recebeu, né, pastor? E transmitia para as pessoas. Então, recebe esse nome de doutrina dos apóstolos porque eles foram os primeiros a levar essa mensagem, depois de Jesus, é claro, né? Então, a gente vai ver muito hoje que nessa doutrina, quando se perseverar na doutrina, ou seja, no primeiro ensinamento que Jesus deu, então, todo o trabalho da igreja primitiva era exatamente preservar e guardar, meus jovens, a doutrina genuína. Por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, tem os embates, né, com os líderes locais da igreja, às vezes com os inimigos da palavra de Deus, exatamente para defender essa genuína doutrina. Tem aqui no segundo subtópico sobre a doutrina dos apóstolos, o pastor já comentou, diz assim: a igreja não está fundamentada nesses homens, ou seja, a igreja não está fundamentada nos apóstolos, mas na doutrina que recebeu de Cristo e repassaram à igreja do Senhor. Então, a nossa fé, a nossa esperança não é na pessoa de Pedro, do apóstolo Paulo, de João, não, mas no que eles ensinavam, que é a própria palavra de Deus, as palavras de Jesus Cristo, tá certo? Então, basicamente, o tópico 1 era exatamente falando sobre o que é essa doutrina, que é a de Jesus Cristo, né? E agora a gente vai adentrar no tópico 2, que vai explicar bem direitinho sobre a realidade da doutrina. Doutrina na ensina, é um conjunto de ensinamentos. E que doutrina era essa que o apóstolo ensinava? Aí inicia no tópico 2, os jovens, no subtópico 1, o amor na doutrina de Pedro, né? Então a gente vai ver que não existe doutrina de apóstolos, ou melhor dizendo, não existe doutrina vinda de Jesus se não vier com a prática do amor. Então a gente vai ver a doutrina, o ensinamento do amor na visão de Pedro, na visão do apóstolo Paulo. E nós vamos pensar aqui com o pastor também sobre o amor na doutrina de Pedro. Pastor Fábio, na questão do amor, o que o apóstolo Pedro pregava? O que ele ensina sobre o amor? De acordo com a lição bíblica, o amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. Evangelho de João, capítulo de número 15 e versículo de número
10. Então nós vemos que o amor é a base, não é? A doutrina, o apóstolo João, ele é considerado o apóstolo do amor, porque valorizou esta doutrina tão importante, a doutrina do amor. Pois a Bíblia diz também em 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo de número 13, está escrito: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. Se a gente ler também 1 Coríntios, capítulo de número 13, e ler todo o capítulo, a gente vai ver o quanto é importante o amor. O versículo central da Bíblia, que daria para salvar o mundo todo, está registrado em João 3,16, quando Jesus está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus foi muito especial para a humanidade. Então, o amor, como bem frisou aqui o apóstolo Pedro, não é? O amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. Então, nós precisamos do amor de Deus, mas precisamos também amar ao próximo. O amor é uma doutrina bíblica registrada pelo apóstolo João, onde o cristão deve vivenciar em todo o tempo aqui na terra. Muito bem. Eu nem vai ter ajuda agora os jovens, a atuação dos jovens aí. Alguém encontra rapidamente 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Aí vai vir dentro do microfone. Viu? Quem encontrar primeiro? Porque diz a lição que Pedro adverte aos crentes a amarem uns aos outros ardentemente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele conclui dizendo aqui no comentarista que Pedro aponta para a transformação e mudança que Cristo operou nos crentes pelo seu amor, demonstrou na cruz. Ele disse que o amor é a maior das virtudes, e aqui valida todas as demais. Então, a maior demonstração de amor que tem na Bíblia é quem? Na pessoa de Jesus, na sua morte na cruz do Calvário. Então, quem encontrou aí 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, encontrou? Pode vir aqui na frente aí. Já encontrou, Lucas? Pode vir, vem aqui. Vem aqui em pé. Vem, Lucas. Vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, e do nosso irmão Lucas. Mas, sobretudo, tende ardentemente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Muito bem, obrigado, viu? Então, o apóstolo Pedro, ele recomenda que a gente tem que amar ardentemente. Esse amar ardentemente faz parte da doutrina dos apóstolos. Não é amar de palavras, é o amar de ações, com práticas, que a gente vai ver daqui a pouco, viu? Aí nós temos também o amor na doutrina de João, na visão do apóstolo João, vai também falar um pouco sobre esse amor. Pastor Fábio, agora na visão do apóstolo João, como é que ele evidencia e como ele demonstra e ensina sobre esse amor que é tão presente na doutrina dos apóstolos? O amor, conforme o apóstolo João, é o tema central, não é, dos ensinos de João. Por isso, ele tem sido chamado de apóstolo amor. Parte do conteúdo do capítulo 4 de sua primeira epístola identifica quão essencial é o amor para João. Então, nós podemos ter tudo nesta vida, mas se não tiver o amor, nós não temos nada. Você pode oferecer todos os seus bens, você pode doar sua vida, seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, disse o apóstolo Paulo, nada se aproveita. Então o apóstolo João, ele abordou com muita clareza sobre o amor, a importância do amor na vida do cristão. E a igreja primitiva foi muito abençoada, muito próspera, porque existia justamente isso, o amor. Tanto o amor ao próximo,
ao ponto de os irmãos vender até as suas propriedades, né, para dividir com os irmãos. Então existia realmente na prática a doutrina do amor, e nos dias do apóstolo João também não foi diferente. No caso, pastor, também a gente vê na lição de que na visão no caso nós estamos aqui falando de João, né? De que a demonstração do amor é a principal prova, né, de que alguém foi transformado pela pessoa que vem depois de Jesus Cristo. Por isso que o pastor falou ainda há pouco, você pode fazer o que quiser, tiver todos os dons, falar em novas línguas, falar a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta, né? Algum jovem pode ler 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 9, 1 João, porque João defende que o amor evidencia a nova vida em Cristo e o fato de conhecer a Deus. Então, o amor é a principal característica que aquela pessoa conhece a Deus. A gente tem visto hoje, meus jovens, vocês estão aqui na ponta, a gente tem visto hoje um discurso, às vezes de até alguém que se diz cristão, vocês que estão assistindo, que não condiz com o que Jesus ensinou, né, pastor? Porque às vezes às vezes é o mesmo, o Senhor, nas nossas falhas, todos nós não sabemos. Às vezes a gente fala alguma coisa, não estou dizendo que não é para pregar a verdade, a gente prega a verdade. Mas a gente às vezes fala coisas que ofendem a outras pessoas, isso é a ausência de amor. O amor que vem de Jesus, que é o amor ensinado pelos apóstolos, né? A verdadeira doutrina. 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 9, quem encontrou? Vem, Ramon, pode vir, chega. 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 9. Vamos ouvir o nosso irmão Ramon. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Muito bem. Nesse versículo que foi lido pelo nosso irmão Ramon, obrigado, Ramon. Aqui diz, pastor, que quem não ama, não conhece a Deus. É uma realidade, porque é a principal demonstração de um crente, de um cristão, é esse amor. Certo? Então, na visão de João, o amor se insere nesses aspectos aí. O subtópico 3 diz o amor na doutrina de Paulo. A gente já viu, né? Pedro, a gente já viu João, na visão de João, e agora na visão de Paulo. Como é que Paulo ele ensina sobre esse amor? Bom, pastor, na sua opinião, né, que o senhor estudou, baseado na lição, já na visão de Paulo, o que ele fala sobre o amor? Muito bem. É importante salientar o seguinte: existem vários tipos de amor, não é? Existe o amor de pai para filho, existe o amor de marido para esposa, de esposa para marido, né? Acho que é o amor filho, se não me engano, é isso, né? Mas existe também o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus para com a humanidade. Então o apóstolo Paulo ele está exatamente abordando o amor ágape, o amor de Deus, né, pela humanidade. E ele, esse texto bíblico de Filipenses capítulo 2, de versículo de número 5, que eu quero aqui rapidamente ler, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Interessante esse texto que Jesus ele foi humilhado. Você pode observar 7 vezes. 7 vezes. E 7 vezes nesse mesmo texto ele é exaltado, não é? Ele, achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas a partir do versículo 9, o nosso bom mestre, ele é exaltado.
Então, Jesus aqui, ele se esvaziou de si mesmo. Diz a Bíblia que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele se esvaziou. Ele, sendo Deus, ele se tornou homem. Ele, sendo Deus, ele sentiu a nossa dor, ele se entristeceu, não é? Ele chorou como homem, ele foi tentado, ele sentiu sede, não é verdade? Mas o amor de Deus foi tão grande que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Esse amor eu considero como um amor monumental, um amor que não dá para descrever. Muito bem, pastor. O pastor explicou muito bem nesse sentido aí. Outra coisa, jovem, eu acho que não sei se eu já falei aqui em outra lição para vocês, de que amar. Um dia desse eu estava vendo aqui no diálogo dos jovens, que eu vou citar aqui, né? E uma estava explicando a outra a diferença entre paixão e amor. Viu, Eva? Paixão e amor. Né? E ela disse que eu fiquei escutando, passando assim, que eu estava escutando. Eu estava passando para a guarda do carro, viu? Aí ela explicando que paixão é algo passageiro e o amor é algo contínuo, algo que vai, né, pastor? Se demora mais, e o verdadeiro amor, viu, Bia? É infinito, tá bom? Até Jesus voltar. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, que a visão dele, amar é uma ação, é uma atitude. Eu decido, por exemplo, tem coisas, vou dar um exemplo aqui, viu? Tem coisas, por exemplo, que eu não gosto do pastor. Alguma coisa que ele fala que eu não gosto, alguma coisa que ele faz que eu não gosto. Gostar é você admirar algo em alguém. Mas se eu decidir amá-lo, os irmãos que estão assistindo, nossos queridos telespectadores aí do Instagram, do YouTube, se eu decidir amar o pastor, mesmo nele tendo coisas que não é do meu agrado, que não faz eu gostar dessas ações, eu vou continuar amando ele em Cristo Jesus. Então, por exemplo, ele faz algo que me machuca. É isso que o apóstolo Paulo ensina lá no capítulo 13, né? Da carta aos Coríntios. Ele diz assim, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, ele mostra que o amor tudo sofre, é benigno, não é invejoso, não é leviano, e que ele tudo sofre, e tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, para me demonstrar o amor para o pastor Fábio aqui, que fez alguma coisa que eu não gosto, eu não vou revidar com a mesma ação. Ou seja, eu poderia revidar? Posso. Mas eu decidi não revidar. E se eu revido é de uma maneira contrária à ação dele. Se ele me fez um mal, eu vou falar, vou fazer o bem. Está entendendo? Se ele falou mal de mim, eu não vou falar mal dele, pelo contrário, se eu puder, eu vou falar bem do nosso pastor. Não é assim? Sou amigo aqui, por exemplo, de Gabriel, amigo e irmão. Então tem coisas em Gabriel, nós somos amigos, que eu vejo que precisa melhorar, né? Mas se eu amo ele, eu não vou ficar falando isso para as outras pessoas. Eu vou lá e converso com o Gabriel. Gabriel, olha, você pode melhorar nisso, a gente pode, né? Isso é amar. E não, isso não significa que porque fulano é assim, porque ciclano é assim, eu vou deixar de amar aquela pessoa. Amar é diferente de gostar. O gostar tem a ver com o que lhe agrada. O amar não. O amar, que o apóstolo Paulo ensina, é uma ação, é uma decisão que muitas das vezes faz a gente sofrer, faz a gente suportar coisas ruins, faz a gente suportar algo invejoso, aquele que tem um coração mau para conosco, e a gente não vai revidar, a gente vai orar por ele. Isso é amor. É o amor da doutrina dos apóstolos, que o apóstolo Paulo ensinar. Tá certo? Nós vamos agora para o tópico 3, que diz assim: a doutrina gera serviço. A gente vai ver que Jesus é o maior exemplo de serviço, de servo, né? Então, se você ama, se você pratica o amor de Cristo, você vai cumprindo a doutrina dos apóstolos, né?
Aí aqui está dizendo, tópico 3, a doutrina gera serviço. O subtópico diz assim, Jesus, o servo por excelência. Vou deixar o pastor aqui comentar sobre Jesus sendo servo por excelência. Por que, pastor Fábio? Jesus é considerado e é tido aqui na lição bíblica de hoje como servo por excelência. Muito bem, nós poderíamos aqui, boa pergunta, nós poderíamos aqui dar vários exemplos, né? Jesus, biblicamente falando, ele é o servo mais expressivo da Bíblia, porque ele não veio para ser servido, pelo contrário, ele veio para servir, né? E nos dias de hoje é um assunto tão importante esse assunto, porque nós estamos vivendo num mundo de muitos senhores. Mas o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 30 do seu livro, deixou um exemplo para todos nós quando estava batizando. Por quê? Porque ele estava batizando mais discípulos. Jesus estava batizando e alguém chegou e disse: Jesus está batizando mais discípulos do que você. Aí ele disse que ele cresça e que eu diminua. Isso é exemplo de servo. Outro exemplo de Jesus como servo está no capítulo de número 13 do Evangelho de João, quando Jesus pegou a bacia, né, e a toalha e lavou os pés dos discípulos. E Jesus disse assim: vós me chama de mestre e Senhor, e eu sou. Mas o que Jesus faz? Jesus pega a bacia, a toalha e lava os pés dos discípulos. Porque é muito interessante, irmão Carlos João, no ministério de Jesus, quando ele quis falar sobre humildade, ele pegou uma criança, colocou no colo, né, e disse assim: não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Ele disse aos discípulos. Quando ele quis falar sobre influência, ele disse aos discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas quando ele quis falar sobre servo, ele pegou a bacia, a toalha e lavou os pés dos discípulos. Isso é um exemplo de humildade. A maior grandeza do cristianismo é a humildade. E já disse aqui uma vez, uma ou duas vezes aqui na igreja, vou repetir: a humildade tira o homem do pasto e leva para o trono, mas a soberba tira o homem do trono e leva para o pasto. Isso aconteceu com dois personagens da Bíblia. O primeiro deles foi Davi, né, que saiu do pasto e foi para o trono, um homem humilde, servo. E o segundo foi Nabucodonosor, que saiu do trono e veio para o pasto porque era soberbo. Não é verdade? Então, a humildade, nós nunca somos tão grandes quando somos humildes. Então, o maior exemplo de humildade e de servo na Bíblia é o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus. Teve um dos discípulos, chamado Pedro, que quando Jesus estava lavando os pés, ele não aceitou Jesus lavar os seus pés de maneira alguma. Mas depois ele passou a entender, não é? Ele passou a entender e disse: não precisa lavar só os pés, pode me lavar todo, né? Porque entendeu o plano de Deus. Então, é muito importante a gente seguir. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Então Jesus, ele é o maior exemplo de serviço por excelência, entregou a sua própria vida para nos salvar, né? Aí o que o pastor comentou, já entra no subtópico 2, do serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Porque esse ensinamento de servir ao outro, de considerar o outro, não pode estar fora do ensinamento dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, porque eles vivenciaram isso com o próprio Jesus. Jesus ensinava para eles todos os dias a ser servo, tá certo? Aí a gente já ultrapassa aqui no subtópico 2, o pastor já comentou, já explicou. E a gente entra aqui no subtópico 3, que diz assim: o serviço na vida cristã. No segundo parágrafo diz assim: Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma para que não se amoldassem aos padrões deste mundo, mas que mudassem a forma. Romanos 12, versículo 2. Segundo a forma de pensar deste mundo, maior é o servido, maior que é servido aquele que está sentado à mesa. Entretanto, Jesus Cristo ensinou que no reino de Deus maior é o que serve. Está em Lucas capítulo 2, versículo 26 e 27. Portanto, uma vida cristã bíblica e madura é marcada pelo serviço a Deus
e ao próximo. Então, para o mundo aí, para aqueles que são do mundo, né? Alguém diz assim, não, eu sou maior, eu sou mais importante porque eu tenho dinheiro, eu tenho empregados. Mas no ensinamento de Jesus, o pastor diz que quem é maior é o que serve. E é verdade. Eu tenho certeza, às vezes eu digo, o pastor com certeza já sente isso. Por exemplo, o pastor, ele sente alegria. O senhor sente alegria, pastor, quando está aqui no culto doutrina, ensinando a palavra de Deus? Você sente aquele sentimento de dever cumprido? Sim. Não é? Porque quando o pastor está servindo, é como se estivesse cumprindo a missão que Deus dá a ele e ele tem que fazer. Quando a gente ajuda o próximo, a gente tem aquele sentimento bom, né? E isso é um serviço cristão. Então, aquele que serve, segundo a Bíblia Sagrada e segundo o próprio Jesus, é maior do que aquele que está servindo. Tá certo? Então, nós vemos aqui a doutrina dos apóstolos baseada no amor, na ação, numa atitude, né, de fé. Tudo isso é doutrina dos apóstolos. A gente vai aqui para a conclusão, para daqui a pouco abrir as perguntas para os jovens, tá bom? A doutrina dos apóstolos estava fundamentada em Jesus Cristo, ou seja, o que os apóstolos ensinavam, alguém viu hoje aqui com o pastor e baseado na missão. Doutrina dos apóstolos, na verdade, não é dos apóstolos, é de Jesus. É o que eles receberam de Jesus e eles transmitiram. A doutrina dos apóstolos estava fundamentada em Jesus Cristo. E tal verdade implica aspectos teóricos e práticos. A doutrina dos apóstolos revela o que os crentes de todos os tempos precisam crer e praticar. Aprendemos a respeito da praticidade dos ensinos apostólicos, indicando a expectativa de Deus e das pessoas em relação a Cristo. Isso se dá em dois aspectos. Na doutrina dos apóstolos, o primeiro é o amor, como fruto da verdadeira doutrina. O segundo é o serviço abnegado, do qual o Senhor Jesus Cristo é o exemplo maior. Então, olha, quando fala assim, e perseverar na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. Doutrina dos apóstolos se assegura por dois aspectos: no amor demonstrado, e no serviço cristão, no servir ao outro. Certo? Então a gente caminhou aqui por todos os tópicos sobre o tópico da lição 9, falando sobre o doutrina dos apóstolos. Nesse momento, né, os irmãos aí do Instagram, do YouTube, vai ser aberto a oportunidade para os jovens perguntarem. Tenho certeza que já tem jovem que fez alguma pergunta. Ramon, tem pergunta aí? O nosso pastor? Nosso entrevistado de hoje? Ramon, vem cá, em nome de Jesus. Você vai pegar o microfone aqui e perguntar para o nosso pastor. E vamos ficar atentos que o pastor vai dizer, certo? Como surgiu a doutrina do demônio? Após a doutrina de Cristo, né? Aí Juarez perguntou como surgiu a doutrina do demônio. Muito bem. A pergunta é sobre como surgiu a doutrina dos demônios. É esse? Muito bem. Assim como existe a doutrina dos apóstolos, que nós estudamos aqui, não é? Existe também a doutrina dos demônios. Lúcifer, não é? Quando foi expulso, ele tinha todas as regalias, né? Mas ele perdeu a oportunidade, não é? Perdeu a grande oportunidade. Então, existe sim a doutrina dos demônios. Eles são muito preparados, muito organizados, por sinal. E o diabo, ele não dá trégua, ele age em todo o tempo, tá certo? Está escrito na Bíblia que ele é o Deus desse século, é o pai da mentira, é o enganador, né? E Satanás, ele perdeu a oportunidade, né? Quando foi expulso, ele queria ser mais do que Deus, né? Queria ser mais do que Deus, queria ocupar, lá no livro do profeta Ezequiel fala sobre isso. Ele queria ocupar o lugar de Deus, na verdade queria tomar o lugar de Deus,
e então ele foi expulso. Então, a partir daí, ele começou a se organizar. Pode ter certeza que o diabo tem uma diretoria muito bem preparada, né, para agir no mundo, para destruir as famílias, para destruir os lares, para bombardear o reino de Deus, não é? Mas nós temos um Deus que é poderoso, pois a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo diz que é contra os principados e contra as potestades. Amém. Entenderam aí? Da mesma forma que a doutrina dos apóstolos veio do ensinamento de Jesus, a doutrina dos demônios já surgiu com Lucifer, com a queda lá do céu, tá certo? Com sua expulsão do céu. Tem mais uma pergunta aí, amor? Só foi essa? Rafael tem perguntas? Vamos ouvir aqui o nosso querido jovem Rafael. Pai do Senhor Major, todos que estão na live. A pergunta é: qual dos apóstolos tinha a melhor doutrina? No caso, a opinião do pastor, é isso? Porque. No caso da sua opinião, pastor, porque na lição não fala, né, qual é a melhor doutrina, que engloba tudo, mas vamos ver na concepção do pastor qual dos apóstolos tinha a melhor doutrina no sentido do amor, né? Qual foi a melhor explicação, né? Se é do apóstolo Paulo, se é de Pedro, se é de João. Porque se existe durante a lição, tem 3 explicações de amor, né? Então vamos ver aqui na concepção do nosso pastor qual foi o apóstolo que melhor ensinou sobre o amor. Qual dos apóstolos teve a melhor doutrina? Todos, na verdade, deram a sua parcela de contribuição, né, para a igreja primitiva. Por exemplo, o apóstolo João sobre a doutrina do amor, né, uma doutrina muito importante, mas, ao meu ver, o apóstolo Pedro ele se destaca. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, em 2 pregações, um saldo de quase 5.000 almas, né? Pregou muito sobre o arrependimento, por exemplo, arrependimento é a manchete do Evangelho, a pregação de Pedro após o Pentecostes. Então, assim, o apóstolo Pedro, aqui na igreja primitiva, ele se destacou muito, a palavra, não é? A palavra muito poderosa. Os milagres também que aconteceram, ele se destacou muito o apóstolo Pedro. Então eu diria que foi o apóstolo Pedro. Porque Pedro tem aquele negócio, né, todo ousado, muitas vezes, né, deixava até o inimigo entrar nele, mas ele demonstrava realmente o amor das suas ações. Tem mais alguém com alguma pergunta? Alguém fez mais algum registro? Nós temos aqui as perguntas da lição, que a gente está aqui na nossa conversa com o pastor, que a gente viu no início da aula, qual a origem do vocábulo apóstolo, qual o seu significado, né? E assim que eu vou só lembrar para vocês que apóstolo significa aquele que é enviado a fazer alguma missão. Na questão 2, de acordo com a lição, quem é a base, o sustento de toda a doutrina ensinada pelos apóstolos, que é o próprio Jesus. Qual é o tema central nos ensinos de João? Vou deixar aqui para o senhor, vou responder a questão 4, que é assim: e no reino de Deus, o maior é o que serve a mesa ou o que é servido? Vamos primeiro para a 4 aqui. Pastor Fábio, né, de acordo com a lição, qual é o tema central nos ensinos do apóstolo João? Nos ensinos do apóstolo João, o tema central é o amor. Muito bem. Eu lembrei do Manuel Jefferson, ele pregou uma vez, há muitos anos atrás, na igreja do Arenã. Ele pregou, pastor, do primeiro capítulo de João, né, até o último, só falando sobre amor. Foi um culto maravilhoso, ele gostava muito do Evangelho de João, sabe? Manuel Jefferson. A questão 5 diz assim: no reino de Deus, o maior é o que serve a mesa ou o que é servido? O maior, segundo Jesus, é o que serve. Irmãos, jovens, nossos queridos aí, telespectadores do Instagram, do YouTube,
A gente quer agradecer aqui, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, esse nosso primeiro podcast da Almateca. Tudo é um processo, tudo no início a gente vai aprendendo, vai melhorando, né, pastor? Com certeza, quando o pastor tiver aqui outra oportunidade, outro podcast, vai ser melhor. E a gente vai abordar outros assuntos. Eu quero agradecer aqui ao pastor Fábio, né, pela participação especial. Eu estava vindo estava ajudando as coisas, né? Vai ter um coffee break, viu, Jovem? Coffee break. A organização do coffee break, eu pensando aqui. O pastor foi muito difícil, né, Jovem? Participar com a gente aqui na escola, porque ele é professor também lá da classe adulto. Mas, vamos, viu, pastor? A partir de hoje, vamos criar meios para ver se o senhor está aqui com a gente. Bom, numa oportunidade como essa aqui no podcast, né? Ou no outro. Vai. No próximo eu vou entrevistar ele, tá certo? Vocês concordam? Sim. Pronto. Uma vez eu estava lembrando do irmão Fábio, que era apresentado, né? Aí me convidou para participar de uma entrevista lá no retiro que teve lá. Aí o jovem perguntar sobre depressão, lembra? Ansiedade. Eu ficava assustado com a. Eu ficava assim, assustado com as perguntas. Aí tem uma lá que falou que estava com vontade de se matar. Eu disse, rapaz, isso é doutrina de demônio, né? Mas aí, às vezes eu ficava assustado, aí Deus dá sabedoria, a gente não vai responder. E parabenizar o pastor que foi muito bem aqui no nosso podcast, porque não é fácil. Diante dos irmãos, diante das câmeras, né? E a gente participar de um trabalho como esse. Aqui, os agradecimentos do pastor. E, como forma de agradecimento, vamos bater palma para o pastor, vamos salvar de palmas. Agradecimento do nosso. O pastor que participou hoje como professor, certo? Me entrevistado. Que Deus abençoe grandemente. Agradecer aos irmãos aí do Instagram, os irmãos do YouTube. E podemos encerrar e vamos agora para o nosso